Alô Botucatu, alô Brasil. Está no ar o programa Memórias do Rádio. Convidados entrevistados na década de 2000. Nosso povo, nossa história. Exibido pela Rádio Emissora de Botucatu. A querida e sempre F8. Apresentação Nenê Bueno e Célio Silva. Tu és a minha dor. Boa noite, Botucatu. Com a proteção de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, estamos apresentando nosso 12º programa, Botucatu de todos os tempos, seu povo e sua história. Agradecendo sempre a grande audiência na cidade de Botucatu, na região de Botucatu, em todo o estado de São Paulo e, por que não dizer, no Brasil e no mundo. Via internet. Nas ondas da F8 estamos apresentando o nosso 12º programa. E temos aqui hoje a honra de receber um dos grandes personagens da nossa história. Logo, logo vocês vão saber. Com você, Célio. Boa noite, Botucatu, boa noite a toda a região. É mais um programa Botucatu de todos os tempos, seu povo e sua história. É com grande alegria que nós estamos aqui recebendo um grande amigo até parte da minha infância, de toda a minha família. E hoje nós teremos um histórico dessa pessoa que com certeza é uma das mais importantes do nosso município. Seu nome, José Camargo da Silva, conhecido como Bó, da dupla Botu e Catu. Nascimento, 2 de fevereiro de 1953, no querido bairro do Lava-Pés. Ele aqui ainda faz uma indicação que é corintiano. Filiação, pai João Antônio da Silva, João Procópio. Mãe Amélia Camargo da Silva, Melinha, Dona Melinha. Irmãos, Antônia, com esposo Jacó, Maria Helena, esposa do Manivela, grande nosso amigo, Dito Manivela. Ana Rosa, Mingo, falecido. Aparecida de Fátima, Isael, Lúcia Helena, Marcelo. Nome da esposa, Jacira Oliveira da Silva. Nome dos filhos, João Paulo, Juliana e Josiane. Amigos que marcaram a sua infância: Jairão, Zé Cabelo, Frank, Dicão, Orlandinho, Tomé e mais um montão de gente. Meu amigo, meu querido Bó, é com grande satisfação que nós recebemos você em nosso auditório, em nosso programa. O seu boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite, Célio. Boa noite, Nenê. Boa noite, Conte. Todos vocês, toda Botucatu, toda a região. E estamos aqui. Primeiramente, eu quero falar que vocês bateram na tecla certa mesmo, hein? Fartava um programa desse, hein? Fartava um programa desse, agora não farta mais. Vocês estão de parabéns mesmo, todo mundo é F8, essa nossa querida F8, né? Tô vendo o auditório ali e o palco tá andando a cantar ali, rapaz, de novo, hein? E estamos aqui à disposição para falar a história nossa aí. Bom, você que do bairro do Lava-Pés, como todos os seus irmãos, todos nasceram lá. Todo mundo. Nós, do programa Botucatu de todos os tempos, seu povo e sua história, resolvemos fazer aqui uma homenagem ao bairro do Lava-Pés. Rever a fazenda onde me criei. Uma ré na curva do tempo, meu Lava-Pés querido. O velho bairro do Lava-Pés dos meus tempos de criança parou por uns anos e voltou a modernizar-se. E o trânsito intenso expulsou crianças e adultos das ruas. Ando pelas imediações
onde morava e identifico uma ou outra casa contemporânea dos meus tempos de criança. Como estará as minhas ruas Amando de Barros e Cesário Alvim, hoje João Passos? O meu quarteirão, só há uma maneira de saber, indo até lá. Longe por 3 décadas, espantei-me ao ver as mudanças que sofreram a rua Amando, e as ruas vizinhas, e até mesmo o meu quarteirão. Desapareceram as casinhas terras germinadas, os sobradões, as casas com jardim de rosas, onde em um canto sempre havia camélias, adálias, margaridas ou romanzeiros, e portões encimados por arcos de madeiras ou ferro, suportando primaveras floridas. Eram casas construídas em terrenos de 20 por 50 que, além do jardim, tinham um quintal imenso, onde sempre havia lugar para uma hortinha, alguns cães e gatos, um galinheiro e um pé de goiaba, ou ameixas, uma deliciosa jabuticabeira, onde não cansava de subir nela, e um frondoso pé de abacateiro. Foram-se as habitações coletivas, 2 a 3 casas no mesmo terreno. Até a minha casa desapareceu, dando lugar a uma bela de uma residência, diga-se de passagem, de um doutor. O mesmo aconteceu com a maioria das habitações do quarteirão. Outras foram demolidas, dando lugar às novas casas comerciais. Mas, como em um passeio desses, a gente nunca está só. Dona Memória começa a me atiçar. Com seus veja, olha, recorda, lembra? E eu lembrei a Rua Amando, quando ainda era de terra. O asfalto veio somente em meados dos anos 60. No quarteirão havia 2 pedestais de lampião de gás. Ficaram lá, também até meados dos anos 60, quando foram recolhidos. Lembrei-me a iluminação elétrica, com lâmpadas incandescentes em postes bem espaçados, o que obrigava a maioria dos moradores a manter uma luz no alto da fachada de suas casas. Lembrei-me de todas as casas construídas entre as décadas de 50 e 60, em que o verde e o azul, pintada a acaiação, predominava. Restaram 2 dos anos 40. Talvez ainda existam, porque passaram de residência a bares. O bar da família Oian ainda insiste em resistir. E o bar do senhor Martinho, lendário lavapesiano, transformou-se em um depósito de bebidas, pelo que me contaram ainda pertencem à família, que preserva a tradição e não demoliu o prédio de uma arquitetura maravilhosa. Desapareceu o que restara do cimento que cobria a velha calçada, onde se podia ver nos remendos iniciais datas e marcas das patas do meu cachorrinho Dobby, um cachorrinho vira-lata que pertencia à minha irmã. Em um daqueles remendos estava o meu garrancho, 1963. Estava lá, em 2005, quando eu voltei. Não é mais a minha rua, nem o meu quarteirão, tudo limpo, asfalto, calçadas impecáveis, prédios com fachadas agradáveis, recuadas no meio-fio, com jardins projetados, tudo lindo, com ares de classe média alta. Mas na rua não há vida, um trânsito infernal. O asfalto todo rabiscado com faixas, para que os motoristas possam obedecer. As motos em alta velocidade passam por mim como querendo me atropelar. Não é mais a minha rua. Rua Amando, Rua Cesário Alvim. Quase 100 carros, onde colocávamos 2 tijolos. Eram as traves do futebol. Uma amarelinha rabiscada na rua com caco de telha, onde minhas irmãs e nossas amigas brincavam sem sermos incomodados. De repente, a minha rua e meu quarteirão renasceram como num passe de mágica. Era a saudade que se manifestava. Desde as 5 horas da manhã, a rua já estava acordada. Além do cheiro do café passado na hora pela minha mãe, sentia-se o cheiro da comida. Eram as marmitas sendo preparadas para que eu pudesse levar a meu pai, trabalhador do DR. As geladeiras ainda não eram luxo. Tudo era feito na hora ou no dia. Na calçada ainda estavam as latas de óleos ou de tintas que serviam como latas de lixo.
Na rua, a vida também acordava. Lá vinha a velha perua do Darcy Padeiro entregando o pão de cada dia. São inesquecíveis os seus pães doces e suas bruas de milho. E desde as 6 horas, a rua era inundada pelo som das vozes dos homens e das mulheres, que iam para o trabalho, pelo som dos rádios, ao som do Zé do Laço, do Walter Contessotti, morador do bairro também. Falatórios em portões, falatórios e bate-bocas nas casinhas germinadas, onde todos daquela casa dividiam um único banheiro ao mesmo tempo. Choro de criança com fome, mulheres batendo panelas, gritando, olha a hora. E a dona Maria José Arruda, a professora de aulas particulares, um encanto de pessoa, enérgica na medida do possível, mas sábia como ninguém. Creio que ninguém teve aula de reforço com ela, professora que jamais poderemos esquecê-las. E a dona Naide, costureira de primeira, costurava como ninguém, somente para a elite botucatuense. Quem de nós se atreveria a tirar um molde de uma calça ou de um vestido? Crianças ocupavam a rua por turnos. Era por causa das aulas do grupo escolar Rafael de Moura Campos. Primeira turma das 8 às 11, segunda turma das 11 às 2, terceira turma das 2 às 5. Pelas 6 da tarde, todos os anjinhos estavam unidos, fazendo 1000 estripulias pela rua. E os visitantes habituais iam chegando. Lá vinha o verdureiro Tomé, vinha também o seu Calim, o turco vendedor de tecidos, o seu Ângelo Longo, se não o mais famoso morador do Lava Pés, um dos mais famosos, e ainda por cima, um grande benzedor. Foi o homem que deu início à construção da Capela de Ana Rosa. Como posso me esquecer da senhora Emília Russo, senhora de idade, que reunia a criançada e todos nós, com uma garrafinha de água na mão, íamos molhar a Santa Cruz na estiagem dos anos 60. Quanta saudade! Logo atrás vinha o senhor Antônio Garcia, amolhador de facas e tesouras. Aristides Bernardes, um dos maiores empresários na construção de sofás. E o som do sanfoneiro senhor Zé Fueiro, tocando melodias maravilhosas. Eram tantos os visitantes, e lá vinha o seu Alcir, vendedor de bilhetes de loterias, sempre acompanhado de um dos seus netos. Sem contar nas deliciosas geleias e quebra-queixo do senhor Pedro Proto. Também apareciam lá na rua alguns meninos, netos do senhor Pedro Proto, com tabuleiros presos por uma tira ao pescoço. Eles vinham vender pirulitos, também quebra-queixo, amendoins torrados, salgados ou doces, cocada pretas ou brancas. 5 da manhã, o dia a dia do povo da minha rua começava. Venda do senhor Tadei sempre abria uns 15 minutos mais cedo, pois sempre havia alguém precisando de algo para completar a marmita. Bar do Martinho, senhor simpaticíssimo, sempre com um sorriso nos lábios, esperando os mais diversos besbuns nos finais da tarde. E lá, muita prosa e muita alegria. Sem contar o inesquecível Bar do Bié, um dos maiores vendedores de fogos de artifícios de Botucatu e região. Adorávamos quando chegávamos às festas juninas e com apenas uns trocadinhos no bolso, íamos comprar estalinhos, bombinhas e as bombas mais fortes colocar embaixo de uma lata só para ver pular para cima quando a bomba estourar. Padaria do Volpato. E às 5 horas já se abriam as portas, à espera de alguém que ia trabalhar. E passavam a comprar mortadela, queijo e pãezinhos para o trabalho. Dona Inês Melo, Dona Rosa e Alice, as costureiras, estavam também, desde as 7 da manhã, com as janelas abertas, pedalando suas máquinas de costura. Dona Tica Toffoli, Dona Queca e Dona Rosa, entre a arrumação da casa e a lavagem das roupas, contavam para as clientes as primeiras notícias do dia. Dona Brandina, a Dona Luísa, benzendeiras quase centenárias, benzia cachumba, malochil, mal-olhado, quebranto, bucho virado, cobreiro, e recitava rezas para curar ou aliviar doenças do corpo e da alma. Homeopata intuitiva, fazia chás, garrafadas
e mesinhas. Como esquecer de outra grande costureira, Anaide, e o casal Conceição Dalacqua e José Dalacqua, que rezavam de casa em casa com suas novenas, responsáveis também pela Legião de Maria. Ah, como esquecer a catequese. Hoje, com a ajuda de todos, temos a nobre Igreja Santa Teresinha. Minha tia Elisa era a parteira, a mais requisitada do bairro do Lava-Pés. Não tinha dia e não tinha hora. Estava sempre disposta a trazer ao mundo mais uma criança. E quando a criançada ficava doente, com o rosto inchado de cachumba, também tinha Dona Maria Aparecida de Moura, sempre dando um jeitinho com sua colher de madeira a passar no rosto inocente de uma criança esperando a cura. E a Dona Amélia e o Sr. João Procópios, pais do menino, Bó, Antônia, Maria Helena, Ana Rosa, Aparecida de Fátima e Dulce Helena. Em uma casa de esquina na rua João Passos, viu os seus filhos crescerem nesse bairro feliz. E na rua sempre aparecia um outro vigarista a aproveitar-se da ingenuidade e solidariedade napolitana do povo do Lava-Pés. E a rua tinha os seus pecados e segredos. Imagine vocês o senhor tal e a senhora Maria de tal vivendo junto há 20 anos e não são casados. Isso é imoral. E a fulana, você soube, dizia que passava a noite cuidando de uma senhora idosa e doente lá na Vila Maria. E a verdade, ela cuidava de muitos rapazes de uma casa noturna na Vila Santana. E a Benedetina, com aquela carinha de santa que dizia trabalhar das 6 à meia-noite em uma fábrica de biscoito na Vila dos Lavadores. Na verdade, nada disso era verdade. Ah, minha rua, nela eu, criança, brincando, blasfemando e cantando. Os meninos pula-cela, futebol, pique-latinha, soldado ladão, bola de gude, jogos de botões, carrinhos de rolemã, pipa, capucheta, ioiô, peão. As meninas pular corda, amarelinha e caracol, diabolô, passanel, bambolê e as cirandas infinitas. Ciranda, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Meninas brincavam de estátuas, meninos brincavam de como está, fica. Meninas cantavam, Senhora Dona da Sancha, coberto de ouro é prata. Meninos recitavam, vaca amarela cagou na panela. Quem falar primeiro come toda a bosta dela. Meninos e meninas brincavam de esconde-esconde, balança caixão, balança você, dá um tapa na bunda e vai se esconder. E as adivinhas, adivinha o quê? Uma coisa amarela na noite se vê. E onde é que está? No céu e no mar também. O que é? O que é? Já sei. Então diz o que é. É a lua. Desde o amanhecer até as 10 da noite, a rua vibrava com os sons da vida. Sons que eram interrompidos pelo sono. Mas sempre havia um outro dia. Um amanhã que poderia parecer como tantos outros passados, mas que não era. Sempre havia algo novo, e por mais insignificante que fosse, era um acontecimento. Vivia-se a vida no aconchego e no calor humano. E a minha rua amando, a minha rua Cesário Alvim, vai se desvanecendo. As vozes do passado se calam e o silêncio quebra a curva do tempo. Hoje, a rua Amando e a Cesário Alvim não é mais a minha. É só mais uma entre as tantas dessa cidade. Uma rua de prédios lindos com jardim projetados, cercados por grades de ferros batidos, encimados por cercas elétricas e câmeras de segurança. Ali a gente não pode mais ir entrando na casa dos outros gritando, com licença. A rua de agora se fechou em Fortaleza. Da minha rua ficaram apenas os ecos do passado. Depois desse relatório bonito, onde falou-se dos Lava-Pés, nós vamos aqui entrevistar o nosso amigo Bó, o violeiro da cidade de Botucatu. Bó, nós estamos aqui, é uma grata satisfação tê-lo conosco. O Célio
também te conhece há muito tempo, o Parra te curte, você com a dupla do Jair da meia-noite, o Jairão. E nós sempre começamos o nosso programa sempre relembrando da infância, porque a infância na nossa vida foi sempre muito importante. Quem não lembra da infância, quem não gosta da infância, né? E você nos contavas ali, boa, da sua tia Andrelina. Ela era uma protetora. Conta um pouquinho dela para nós. Isso mesmo. Mas antes de começar a contar as lorotas, rapaz, voltei 50 anos atrás, hein? Minha mãe deve ter arrepiado o pelo do cabelo lá, viu, rapaz? Ela adorou. Lava pedra desde... Aliás, a sua mãe é uma... que ela morou ali. Aliás, primeiro e único, né? Primeiro e único da sua mãe. Ela deve, com certeza, ela tá escutando, né? Ó, rapaz, arrebentou, hein? Aliás, um grande abraço à dona Amélia lá, que é ouvinte de todas as quartas-feiras. E ela é prova disso, que a gente era molecão encrenqueiro, essas coisas, né? E só irmã, né? Não tinha nenhum irmão pra brigar, né? Então a gente brigava com as irmãs mesmo, né? Corria atrás das irmãs, metia a mão e iam até a casa dentro, até a tia Andrelina lá. Mesma coisa eu tava vendo agora, manquinha, coitada, meia manca, tá? Não, no José ninguém bate, no José, então, por isso que eu tô frisando essa história aí, marcou muito na infância, a tia Andrelina. Teve até a história da chinelada do pai. Tem, então aí você vai perguntar, você nunca apanhou do pai com a mãe? Não. A mãe uma vez deu uma varadinha, tinha uns pés de café no jardim, ali onde ela mora, né? A gente morava ali. Os pés de café assim, e eu corria atrás do pé de café. E ela corria atrás de mim com a varinha e pegou o pescoço. E fez aquela marquinha famosa no pescoço, né? Aí ela corria atrás de mim pra curar, e eu com medo de apanhar. Aí eu corria, única vez. E o chinelo cortado, né? Chinelo cortado, eu briguei, nem lembro qual é acho que era duas na época. Que eu briguei, né, e saí correndo. Ela jogou um chinelo de dedo em mim. Aí acertou nas minhas costas, caiu e tinha um machado perto, eu pam, cortei aquele. Aí de tarde meu pai ficou sabendo, chegou do DR, ele trabalhava no DR, chegou, soube da história, com o outro chinelo ele deu uma chinelada em mim. Só, mais nada. E essa é a história do chinelo cortado aí. Ô, Boa, você também contava que ali no Lava Pés não existia o Pedro Torres, né? E não, você contava que tinha uma escola. Tinha só o Rafael aqui na frente. Era uma escolinha, rapaz, nem lembro o nome da professora. Era lá, nós falávamos escolinha do Anjo Longo, você falou aí na história aí, né? E aonde mora ali a Fátima Longo? Era pra frente ainda, mas ali do jeito que tá, eu nem lembro direito onde era, né? E eu calculo que seja ali em frente, mais ou menos em frente ao posto, que é o posto do Mirto Bosco ali, né? Aquele posto da saída da Coab ali, era por ali. Era uma escolinha gostosa, escolinha de tábua, passava a boiada ali, eu medroso, cagando do jeito que era, tinha medo de boi, tinha medo de qualquer coisa, sabe? Mas a verdade é o seguinte, naquele tempo a gente tinha tanto respeito por professora, por tudo, que a gente passava a ter medo, entendeu? E essa escolinha foi do primeiro ano, depois a gente veio pra cá, eu e minha irmã mais velha, Antônia. Viemos aqui pro Rafael, né? No segundo ano, mas o primeiro ano foi lá. E aquela história que você tinha medo do chapéu do Dom Henrique? Do chapéu. Medroso, que é uma desgraça, sabe? E, nossa, Dom Henrique era uma excelente pessoa, eu conheci ele pouco, né? E ele tinha aquele chapéuzão de bispo, né? Nossa, eu não podia ir. Você tinha medo do chapéu do bispo? Eu tinha medo dele, da voz dele, vozeirão, né? E o chapéu. E de noite, quando eu acordava e não conseguia dormir, tem até hoje na casa da minha mãe lá, uma certa parecida, assim, não era torinho, assim. E eu acordei morrendo de medo, suando, que não sei o que, de medo. E bati os olhos lá e vi a cara do Henrique, com o chapéuzão, mas não era, a Santinha tava lá, não tinha nada disso. Sabe, via coisa que não existia. Via coisa que era fora de série, rapaz. E na escolinha, assim, alguém, uma criança, um colega, desmaiasse perto da gente. Ah, quase desmaiava junto, né? E por quê? Qual era a causa do medo? Medo, não sei. Acho que o povo antigo tinha muito de contar a história da assombração, essas coisas, e incutia na cabeça da criança. Contava. Parece que achava bonito a gente ter medo, sabe? E os parentes, tinha os parentes do sítio, quando eu vinha posar em casa, meu amigo do céu. E pra dormir depois? Que dormir que nada, rapaz. Aí cobria a cabeça, suava que nem um bode velho. Vai dormir nada, rapaz. Aí dormia cansado, né?
Dormia de cansado, que eu corria, batia bagulho, não fazia nada. E uma história... Não era fácil não, cara. E uma história Agora eu sou corajoso demais até. Só. E tem uma história engraçada também do ovo cozido, foi nessa história. Ovo cozido. O ovo cozido era o seguinte, eu com vontade de comer ovo cozido, e aquele tempo era meio, né? E tinha muita criançada, aquele tempo teve colegaiada, tudo. E a hora que eu fui comer o ovo cozido, pareceu mais criança, nem lembro quem é também. Pareceu mais criança, a mãe falou assim, vai lá, atrás da casa, não tem mais ovo. Aí eu fui lá e comi bem rápido, rapaz, come ligeiro. Comi rápido, e sei lá o que estava quente, sei lá o que deu na garganta. Sabe? E começou a dar aquele falta de ar, e eu voltei pra dentro. E a mãe, o que foi eu? Daí eu não consigo falar, eu falava pra ela, eu não consigo falar. Tá falando, cara? Eu vou falar pra você. Rapaz. O ovo entalado na garganta. Não, comi, mas só que ficou aquela quentura, assim, tá? Pra comer correndo. Por causa tá vendo? Deus castiga, né? Contra. Não quis dividir com outra, né? Você paga aqui mesmo. Você chegou também a levar pão frito com ovo no bolso, cara? Os lanches eu levava no bolso. Inclusive não tinha lancheira? Que lancheira, rapaz? Que lancheira? Fazia, fritava ovo, né? O ovo apoiava no pão. Abria, apoiava no pão, apoiava no bolso. Só que na hora de comer eu gostava de amassar ele. Pra furar o ovo dentro do pão. De vez em quando sujava a carça, né? Eu vou falar pra você, hein? E era uma delícia, rapaz. É até hoje, mas era mais gostoso. Aliás, todo mundo que levava pão com ovo na escola. Olha, não tem. Não tem. E pão com mortandela e tubaína, não existe. Isso, e você contava também, aí você passou na escola Rafael de Moura Campos, né? Você foi estudar aqui no centro. A segunda escola já foi no Moura Campos. E você contava também que você tinha medo de dentista. Essa história eu gostaria que os ouvintes até aumentassem o volume do rádio. O quanto que estava morrendo de dar risada. Eu queria estar que eles aumentassem um pouco, porque ele tinha medo dos cartazes do dentista. Conta essa história. Os mais velhos podem lembrar, podem puxar na memória aí, né? Pode puxar, porque você entrava num consultório de dentista, você não é, pelo amor de Deus, hoje tem nem comparação. Você entrava assim, pra começar, já não era limpo. Cadeira daí meio quebrada, furada, né? Isso eu lembro, porque eu perdi o dente por causa disso, de medo. Aí você já batia os olhos na parede, já tinha um nego lá com um guarda-pó sujo de sangue, uma truqueza dessa de coxar arame no dente do caboclo e o pé no peito do freguês. Esse é o cartaz. Se eu estiver mentindo, pode vir aqui me desmentir se os antigos não viam isso aí. Aliás... O pé no peito do caboclo e o dente ali na truqueza já. E o guarda-pó desse de sangue. Eu fui 2 vezes no dentista. Nunca mais na minha vida. Como que chamava o dentista, né? Era perto do bar do Bié ali, se não me engano era seu Jonas, que era. E depois, nem no Rafael, nada. No Será Rafael, que eu repeti o segundo ano de medo de dentista. Porque dia que tinha dentista não era dia pra mim. Você não ia na escola? Não, às vezes não ia, às vezes saía correndo, escondia. Entendeu? Você não prestava nem atenção na aula. Até o seu Toninho Martins, que até faleceu agora esses dias. Faleceu, ele foi de dentista no Rafael de Moura Campos, junto com o seu Zúcar. Espetáculo, depois foi o seu Zúcar, mão pesada, desgraçado. O seu Toninho não, o seu Toninho era Carmo, mas já tinha medo, né? Agora pega um mãozudo daquele lá. Nossa, o Zúcar, ele, pelo amor de Deus. O dente foi tudo pra cucuia. Dava nesse anestesia. Não. Boa, você eu tinha tanto azar com o dente que eu ia, arrancava o dente e continuava doendo. Sem dente. Minha mãe tá vivinha lá, pergunta pra ela se não é verdade. Precisava benzer pra dormir de novo. O bom é um homem traumatizado mesmo. Por dente? Deixa eu só falar aquele rapidinho que eu falei da minha menina. Agora em 85, a minha menina mais nova tinha 3 aninhos. Agora tá com 20, vai fazer 27. 27. Começou a reclamar do dente, eu falei pra minha mulher falou, eu não vou levar, eu tenho medo. Eu falei, se você tem medo, se eu que tenho trauma de dentista, como é que eu vou levar essa menina lá? Mas eu não era medo, porque ela não ia mexer, eu nem dente tinha mais, né? Mas de medo da menina pegar essa trauma, rapaz. Aí com a mão gelada, rapaz, perna tremendo, não levei, sabe aonde? Virava o quarteirão ali na doutora Regina, no Lava Pés ali na subida do BL. A mulher do Bosco, Edson Bosco. A Regina. Aí cheguei lá, rapaz, mas eu tremia, rapaz. E a menina, que eu estava regalado, nunca tinha entrado lá, né? Expliquei a história para o dentinho dela, tá? Ela falou, aguarda um pouquinho, senta aí. Aí pega a revista, falou pra menina. Tá bom. Aí saiu o freguês que estava lá, ela sentou, conversou 20 minutos com a menina.
A menina entrou no consultório e saiu dando risada. Agora eu entro lá e vejo aquele nego com coito ruim de sangue. Você quer o quê? Rapaz do céu, foi um alívio pra mim, viu? Bom, depois da escola Rafael de Mouracama, você passou para a escola industrial. E lá você tinha dois professores, então, mas nesse né? meio tempo a gente fazia cirquinho no Lava Pé também. Não sei Vocês se eu faziam falei pra circo, você do não? cirquinho. Não, você não falou do Cirquinho de piteira, rapaz, que tava esquecendo de falar pra você. O que é circo de piteira? Piteira, aquelas pitas que tinha, piteira, né? Vocês não conheceram piteira? Aquela uma planta comprida, assim, que cortava, que nego faz fapeia lá pro norte, lá faz artesanato, que é mais ou menos aquilo lá. E fazia cirquinho. Eu imitava o Vicente Celestino, o ébrio. Verdade. Tem uma voz sua pra isso, pai. Brincadeira. E outra coisa, e se a molecada não fosse, nós ficava bravo. Era eu, o Jairão pro meio também, sabe? O Jairão sempre foi seu amigo de infância? Ah, desde que, eu conheci ele até hoje, tem né? várias histórias que, se for contar, que tem que ser 8 programas pra contar tudo. Só de mim com o Jair tem que ser 4. Então a gente fazia cirquinho também, e brincava. Eu vou falar pra você. Isso tudo lá no bairro do Lava Pé. Lava Pé, o melhor bairro do mundo. Como diz meu amigo italiano, o Cone Sul de Botucatu, né? Eu tô há 15 para 16 anos lá no Jardim Bandeirante. Olha, pra quem a gente tem de amizade, colega, tudo, excelente. Mas o melhor bairro do mundo é o Lava Pé. Não adianta, isso aí não tem boca. Aliás, você trouxe algumas fotografias aqui. No decorrer do programa a gente vai falando sobre elas, das pessoas, seus amigos. E você falava que você foi na escola industrial, você tinha 2 professores lá que marcou a tua história, marcou, né? Rapaz, quais eram os professores? Era o professor de desenho, era o professor Hilário Barbim e o professor Joãozinho. Mas vou falar pra você, eu adorava o desenho, aula de desenho, e no resto era uma lástima, mas no desenho... Isso era bom. E eles eram fera também, sabe? Campeão. Eles eram fera, os professores lá e tudo, e dava gosto. O industrial dava gosto, dá até hoje, né? É um exemplo de... O diretor lá era o Jorge. Jorge Pinheiro Machado, seu Jorge, o homem brabo. Brabo não, exigente, né? Porque a educação antigamente era outra, né? Agora o nego xinga o professor, manda o professor para aquele lugar. E ainda se o professor ratear, ele processa o professor, não é professor? É prejudicado. Você é prova disso, né, professor Célio? Então, aquele tempo não. É o que eu falei para vocês, o respeito que a gente tinha passava a ser medo. Você pegava medo. Porque ele tocava a mão na orelha mesmo. Não tem esse negócio, não. Ele tocava a mão na orelha, ele pegava aqui no pé do cabelo aqui e puxava assim, sem você perceber. E era suspensão, repetir a 3ª série lá também. Mas lá não tinha dentista. Eu aprendi bastante coisa, porque eu fiz bastante ano de escola, hein? Lá não tinha dentista ou tinha dentista? Não, mas já não tinha mais dente também. Podia ter 2 dentistas lá que não ia fazer diferença. Já estava tudo postiço. E a história a história do terno, do brinco? Então, mas o uniforme era lá. Ah, era um terno? O uniforme era lá. O Demarzinho vai vir aqui, pergunta pra ele se ele não usou isso aí. Eu acho que ele usou, ele estudou lá. Demarzinho Messias, Mário Messias. E ele era brincaque, aquele brinzão coisa, com butinão, aquele butinão de orelha, engraxado. Butinão de orelha. Aquela butinona de sola de pneu. E ser bem engraxado, que nem uniforme de polícia, assim, um uniforme decente. Era uma hierarquia, né? Era respeito puro. Não, rapaz, de tão feio que era, ficava até bonito. Verdade. Porque quando eu estudei lá, tinha o guarda-pó, né? Já era guarda-pó? Não, depois do terno veio calça e camisa. Uma calça cinza ou camisa branca. Que gostoso, vai ficar mais bonito, né? Estamos finalizando a parte 1 com a entrevista com o senhor José Camargo, conhecido como Bó. Acompanhe no 2º bloco muito mais histórias para vocês. Obrigado. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.